Olá, eu sou a Juliana Fritos, do canal Colorindo Sonhos, e hoje eu venho trazer a parte 3 aqui desse nosso colorido. E quem quiser conferir comigo como vai ficar mais essa parte desse colorido, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para que vocês sejam sempre avisados de todos os vídeos e curta muito esse vídeo. Bom, então, vamos lá. Essa é a ilustração, ela tá assim. Hoje eu vou colorir as coroas, que vai seguir o mesmo estilo do colar. Eu vou usar mais ou menos as mesmas cores que nós usamos para fazer, né, aqui o colar. As cores que nós vamos utilizar para iniciar a nossa coroa vai ser o preto, o cinza escuro e o cinza claro. Vamos usar também o lápis branco. Bom, então nós vamos iniciar essas coroas da mesma forma que nós fizemos aqui no colar. Eu vou fazer uma camada inteira com o cinza escuro em toda a coroa, nas partes onde vai ser prata, e depois eu venho acrescentando luz e sombra. Essa camada não precisa ser uma camada muito forte, muito escura, é só uma base mesmo. O mesmo eu vou fazer nas outras duas coroas. Prontinho, então, passei em toda a coroa o cinza escuro, tem bastante partes. E fazendo essa primeira camada também facilita visualizar cada detalhe da coroa. Então, as próximas partes vão ficando mais fáceis. Agora, eu vou fazer essa daqui. Prontinho, então, feito toda a camada com o cinza escuro, agora nós vamos passar para o preto, onde nós vamos marcar essas marcações, assim como nós fizemos aqui no colar. Nós vamos escurecer essas marcações. Então, todos os lugares que tem essa linha, nós vamos escurecer, só que como aqui na coroa, tem bastante, né, dessas marcações, vamos tentar deixar a borda um pouco mais clara. Então, nós vamos começando a escurecer aqui, deixando a borda mais clara. Quando faz, né, essa união com essa outra parte da coroa, aí sim, aqui pode escurecer bem, porque aí aqui tá fazendo sombra e aí vai sobrepondo, né, essas partes dessa coroa. Então, aqui nesse caso, o traço, né, ele só vem até aqui, então eu não preciso descer até aqui embaixo com ele. Então, eu só venho aqui e tento deixar, né, a borda um pouco mais clara. A mesma coisa aqui. Aqui nessa parte da frente, nós vamos fazer a sombra aqui um pouquinho dessa marcação pro lado de cima. Certo? Então, feito isso com lápis preto, eu vou fazer a maioria aqui nessa coroa, porque as outras coroas são mais simples e elas não têm tantas marcações assim. Então, eu vou focar aqui nessa, mas eu vou finalizar as duas coroas aqui nesse vídeo. Então, agora, feito essa
parte com o preto, nós vamos usar agora o cinza escuro e vamos fazendo todas as sombras que é necessário fazer aqui nessa coroa. Então, aqui, olha, tem essa volta com essas florzinhas aqui dentro, então, aqui atrás delas, todas vão ter uma sombra com o cinza escuro. E essas sombras, elas são feitas da forma que eu sempre gosto de fazer, eu faço o contorno delas e com movimentos circulares eu trago um pouco a cor para fora, aonde vai dando esse efeito de relevo. Nessa parte aqui central, nós também vamos fazer aqui, ó, o contorno. E agora, esse contorno, ele vai passar bem de leve por cima dessas florzinhas. Olha que legal que já dá um efeito, né? Bem, como se ela estivesse bem mais pra frente. Agora, aqui nessa parte de fora, nós vamos saindo dessa sombra preta, avançando um pouquinho com o cinza escuro. Então, todas essas voltinhas aqui, vamos avançar um pouquinho com o cinza escuro. Agora, ainda com o cinza escuro, nós vamos trabalhar a sombra aqui nessa parte central da coroa. Então, aqui atrás dessas flores, nós também vamos ter sombras, só que aqui eu vou fazer as sombras nessa parte da coroa. Eu vou procurar não colocar aqui nessa parte que está em branco as sombras. Então, eu faço aqui e eu também vou fazer toda essa borda, deixando somente esse centro aqui mais claro. E aqui, entre essas pedrinhas, né, que tem na coroa, eu vou escolher dois lados aqui, para também fazer um esfumado, deixando uma parte aqui mais escura. Então, eu faço aqui mais ou menos nessa altura, deixando essa parte mais escura, e aqui também. Agora, eu vou usar o lápis borracha e vou apagar todas as áreas que eu quero de bastante brilho. Então, eu gosto de fazer o brilho mais central quando eu tô fazendo metal. Então, aqui, por exemplo, nessa parte onde eu deixei mais clara, é a parte onde eu vou apagar. E aqui, nessa volta, nós vamos escolher um cantinho. Então, se aqui tem a sombra, então, nós podemos fazer essa área de luz desse lado, pertinho da próxima sombra. Então, sempre o oposto da sombra vai ser a luz. Então, faço aqui, aqui. Nesse central aqui, nós vamos deixar esse brilho aqui em cima. E aqui começa a vir para esse lado, que também é o oposto da sombrinha. Eu estou usando o lápis borracha, mas vocês podem usar uma borracha comum também. Aqui, nessas partes onde eu deixei mais escura, próximo a elas, eu também vou apagar, deixando mais clara.
Então, aqui entre a flor e essa parte onde eu deixei mais escura, eu vou apagar. E aqui também. A mesma coisa eu faço aqui. Bom, então agora, olha só como ela está ficando, já está tomando forma, né? Agora eu vou usar o cinza claro e eu vou saindo do cinza escuro, que foi a nossa base inicial, avançando um pouquinho para essa parte onde eu apaguei, para que fique um degradê mais suave. Então, todos os lugares onde eu apaguei, com o cinza claro, eu venho e não cubro totalmente a área, mas eu acerto o degradê do cinza escuro. E agora, nas partes onde eu apaguei, eu vou passar o lápis branco. E nas bordas, tentar também passar um pouquinho do lápis branco para deixar essas bordas um pouco mais claras. Evita só de passar o lápis branco em cima das pedrinhas que tem aqui, porque essas pedrinhas, a minha intenção é fazer elas com caneta gel, e se passa o lápis branco com a mão pesada, aí dificulta um pouquinho o uso da caneta gel. Bom, então agora, antes de passar para as sombras mais escuras, eu vou começar a trabalhar, né, colocar um pouquinho de cor aí nessa coroa, que vai ser essas pedrinhas e as flores que tem aqui. E as cores que nós vamos usar, então, vai ser as mesmas cores que eu usei para fazer o colar, que é o azul turquesa, o azul escuro e o turquesa azulado. Eu vou começar, então, a fazer as florzinhas usando o azul turquesa, que é o mais escuro. Aqui é bem simples, não vai ter segredo, eu vou deixar a base delas mais escuras e a pontinha mais clara. Então, eu tô trabalhando aqui com movimentos circulares e à medida que eu vou avançando, eu deixo, né, a mão mais leve. Agora, eu vou usar o azul escuro. E o turquesa azulado. E o lápis branco nas bordinhas. Com o lápis preto, eu vou fazer só essa parte de baixo aqui, que eu senti necessidade de uma sombrinha maior aqui nessa parte de baixo, de todas as flores. E agora, nós vamos trabalhar aqui nessa pedra central. Eu vou começar a trabalhar com o azul turquesa. E eu vou saindo aqui da borda e deixando bem mais claro nas pontas. Eu posso também mudando a direção, né? Então, aqui, olha, eu já saí dessa área, deixando mais claro pra borda. E eu posso ir mudando essa direção. Aqui eu faço lateral. Aqui nessa parte de dentro tem uns cantinhos bem pequenininhos, que nós também podemos usar um pouquinho do preto. E agora, eu vou partir direto pro azul, pro turquesa azulado. E eu vou passar também aqui
com a mão bem leve, só para dar uma clareada aqui nesse azul turquesa. E eu vou fazendo na direção que eu havia começado, cada pedrinha daqui. O lápis branco eu sempre passo do claro para o escuro. Agora, com o lápis preto, eu faço todo esse contorno aqui dessa pedra. E aqui nessa pedra central, eu vou fazer só um lado com o lápis preto. E eu esfumo bastante, deixando só a bordinha mais escura. Aí, eu vou trabalhar com o azul turquesa, saindo de cima do preto. E, novamente, o turquesa azulado saindo de cima do azul turquesa e deixando ali uma parte em branco. Agora, aqui, o lápis branco. Vou usar a minha caneta gel branca e vou fazer todas as linhas aqui dessa pedra. Então, olha só como ela ficou. Agora, nós vamos trabalhar aqui nessas pedrinhas, né? Que parecem folhinhas, mas eu vou fazer elas todas como se fossem pedrinhas da mesma cor. Vou usar, então, o azul turquesa, e aí eu vou escolher um lado, que eu vou deixar mais escuro, e eu vou clareando, deixando a mão bem leve. Agora, eu uso o azul escuro. E o turquesa azulado. E aí, nesse espacinho que eu deixo em branco, eu saio desse espacinho e passo o lápis branco. Então, eu também vou fazer isso em todas essas pedras maiores aqui da coroa. Agora, eu vou fazer em todas as menorzinhas também. Como elas são muito pequenininhas, então eu vou usar somente duas cores, o azul turquesa e o turquesa azulado. Então, eu passo mais na sombra, né, o azul turquesa e o turquesa azulado, eu passo mais na pontinha, ainda tentando deixar um espacinho em branco. Prontinho, então. Agora, nós vamos fazer aqui essas partes de dentro da coroa. Essas partes, eu quero que elas sejam bem mais escuras, para que essa parte prata, ela fique mais clara e ainda mais com aparência de prata, realmente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o lápis preto e aqui, dessa parte de baixo, eu começo a preencher. Aqui tem essa pedrinha, então, eu faço todo o contorno dela, preencho aqui toda. E esse espacinho que sobra, eu vou usar o cinza claro nesse espacinho. Então, eu vou fazer isso, olha, aqui eu faço a sombra desse lado. A
intenção é deixar realmente escuro. E passo o cinza claro ali nessa parte onde eu deixei em branco. Tem algumas áreas que são menorzinhas, não vai dar pra ver muito bem, né? Ou então deixar essa partezinha em branco, não tem problema. A intenção é que essa parte de dentro da coroa, ela seja bem mais escura mesmo. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, para que vocês consigam entender. Aqui nessas partes maiores, eu vou fazer a mesma coisa, só que como ela é uma parte maior, nós podemos deixar ela com um espaço maior de luz. Então, aqui eu vou começar a escurecer com o preto. E vou deixar aqui essa área de luz. Aqui, nessa parte onde tá bem escondidinha, essa parte, ela vai ficar bem pretinha. Então, pode fazer umas 2 camadas com lápis preto. Agora, eu vou usar o cinza claro e eu vou passar aqui, a partir do preto, cobrindo essa parte que eu deixei mais clara. Agora, eu vou voltar aqui com o preto e nós vamos fazer as sombras desse detalhe que tá aqui entre a coroa dela. E aí, pra fazer essa sombra, eu quero fazer essa sombra projetada. Então, essa sombra, ela vai vir aqui, olha, de dentro. E aí, quando ela vai chegando aqui na voltinha, nós vamos separar essa sombra. Dessa forma. A mesma coisa nós vamos fazer aqui em todos os lugares aonde passa esse detalhe. Então, aqui, olha, a mesma coisa, eu vou sair daqui e quando vai chegando nessa parte do metal, nós vamos afastar e dar a volta com ela. Ali eu afastei até um pouco demais, poderia ter deixado mais pra fora, que o efeito fica ainda mais legal. Então, aqui eu vou deixar mais pra fora. Vou já até fazer a sombra que eu quero. Agora, nós vamos trabalhar aqui nessa área. E nós vamos fazer a mesma coisa, só que eu vou deixar o brilho central. Então, eu vou fazer esse contorno do preto e aqui atrás da flor, deixando essa volta aqui, dessa forma, em todos eles. E aqui na lateral, faz uma marcação também, para que não pareça tudo a mesma coisa. Aqui nessa florzinha de cima, os cantinhos são bem menores, então, eu só vou preencher com preto. E aqui nessa parte de baixo, eu deixo esse centro embaixo da florzinha mais claro. E agora, aqui nessa parte de baixo, eu vou passar também um lápis preto, fazendo todos os contornos que são necessários fazer aqui de todos esses detalhes. Olha, aqui nessa daqui, eu vou fazer uma outra pedra que eu não vou colorir de preto, porque eu acho que vai ficar bem legal, seguindo aqui essas outras 2 bolinhas. Então, essa daqui vai ser uma pedra, então, vou dar continuidade aqui nessa lateral.
certo? Então, completei tudo, falta só aqui, que vai ser bem pretinho. Agora, eu vou trabalhar com o cinza claro em toda essa área que eu deixei mais clara do preto. E já vou fazer também essa pedra aqui da mesma forma, tá? Usando o azul turquesa inicialmente. E aí, à medida que eu vou descendo, eu vou clareando essa cor. Vou usar o azul escuro. E aqui na pontinha, vou usar o turquesa azulado. Agora, eu vou passar um lápis branco. E também vou usar a caneta branca aqui, nessa gotinha. Aqui em todas essas pedrinhas que nós fizemos azul, eu também vou fazer o contorno delas com a caneta branca e o brilho de dentro delas também, para que elas tenham um destaque maior ainda aqui nessa coroa. Então, eu só faço uma voltinha dentro delas e um pinguinho. E já faço aqui o contorno do lado de fora delas. Agora, eu vou usar uma caneta azul com glitter e vou fazer todas essas bolinhas aqui da coroa, tomando muito cuidado para não passar a mão por cima e estragar o seu colorido. Então, vai fazendo de uma forma que a sua mão não vai pegar em cima aí dessas bolinhas. Vai fazendo com cuidado, se for necessário, espera um pouquinho para secar. E vamos lá. E ainda com a caneta azul, vou usar a mesma caneta azul, vou fazer todas essas bolinhas também em azul. Vou dar uma dica aí para quem gosta de usar caneta gel, assim como eu. Quando você estiver usando a caneta gel, apoia o seu pulso na mesa, não apoia a sua mão na mesa. Apoia o pulso, pega a caneta no meio dela, que assim você evita passar a mão em cima. Então, você apoia sempre o pulso. Então, olha só como tá ficando essa coroa, tá ficando muito bonita. E ela, eu acho que renderia uns 2 vídeos, porque eu já tô aqui há 2 horas gravando esse vídeo, gente. Ela é tem bastante detalhe, então você tem que pensar em cada detalhe e também pensar em como cada detalhe vai dar ali a luz, a sombra, o relevo, né? Então, tem bastante detalhes. Agora, eu vou usar a caneta gel preta e eu vou fazer aqui todo esse detalhe de dentro da coroa, aonde vai segurando esses raminhos. Ele vai, inicialmente, parecer que ele vai sumir ali, mas a gente vai fazer o contorninho deles com a caneta branca e sem contar que quando você olha pessoalmente assim pro livro, você vê aquele monte de brilhinho da caneta gel preta, fica maravilhoso. Então, aqui eu vou fazendo, mas aí depois eu espero secar bem e faço o contorno dele com a caneta gel branca, que dá super certo, vai ficar super bonito. Bom, então eu já fiz aqui também o contorno com a caneta branca, eu não consegui filmar pra vocês, mas olha só o brilho que tá ficando essa coroa. Então, agora, eu de novo vou esperar secar mais um pouquinho aqui essa caneta gel e eu já volto pra fazer a finalização dessas coroas. Bom, então já está tudo seco aqui e agora eu vou começar a trabalhar
nessas partes menorzinhas aqui da coroa. E aí, o que eu pensei para trabalhar com elas? Eu vou trabalhar com uma caneta gel prata nessas partes. Peguei essa minha aqui da Flash Pen mesmo. E aqui, em todas essas voltinhas, eu vou fazer com a caneta prata. Bom, então, vocês viram aí, usei a caneta preta também para fazer as folhinhas que tem, né, em volta de todas essas voltinhas. Aí, agora, eu vou usar a caneta branca e vou fazer o contorno de toda essa coroa. Então, todas essas partes aqui, eu vou fazer a linha dela branca. Bom, pessoal, então, eu fiz aqui todos os contornos com a caneta branca e é um trabalho que vocês vão ter que ter paciência para fazer. Faça cada passo, aguarde um tempinho para ir fazer o próximo passo, mas dê atenção a cada detalhe aqui dessa coroa, que vocês vão ter, assim, um resultado surpreendente. A minha vontade é pegar essa coroa agora e colocar ela na minha cabeça, porque ela, aqui pra mim, ela tá toda brilhosa. Eu espero que vocês consigam ver esse brilho que ela tá. Ela tá muito brilhosa e por conta das sombras, né, ela tá com um volume muito legal. Então, façam cada passo, não precisa fazer tudo de uma vez, vai fazendo aos poucos, que vocês vão ter aí um resultado também super bonito. Agora, eu vou voltar com o lápis preto, e aqui dentro, nessas partezinhas aqui, que é mais uma voltinha, eu vou preencher com preto, pra ficar também escurinho aqui dentro. E com a caneta gel preta, aqui dentro, nessa volta, eu também vou cobrir ela toda com a caneta preta. Com o lápis preto, eu vou fazer aqui essas folhinhas, eu faço só a parte de baixo delas. Vou esfumando pra cima. Vou usar o cinza claro, saindo do preto e deixando a bordinha bem clara. E aqui na voltinha em cima, eu passo a caneta branca para ficar com essa bordinha bem branquinha. E aqui, eu vou fazer o contorno com a caneta branca também. E aqui eu vou fazer o contorno também com a caneta branca. Olha só, então, eu adoraria que vocês vissem esse brilho pessoalmente aqui dessa coroa. Ela tá toda brilhante, tá muito, muito legal o efeito. Aqui agora, nessa coroa, eu vou deixar ela aqui, por conta de várias camadas de caneta gel que eu passei. E, por enquanto, eu não vou fazer mais nenhum detalhe. Depois, eu só vou voltar nela pra fazer alguns detalhes de luz com a caneta branca, fazendo aqueles brilhinhos. Mas aí, depois, eu faço isso. Agora,
eu vou trabalhar aqui nessas coroas menores. Agora, nessas coroas aqui, vai seguir mais ou menos o mesmo padrão, né? Aqui a minha ideia é fazer também essas partes como se elas fossem pedrarias, né? Pra seguir o mesmo estilo dessa coroa. E essa daqui, a mesma coisa, só que aqui nessa nós temos uma estrela, certo? Então, agora nós vamos aqui terminar essas daqui. Bom, pessoal, então eu voltei aqui e eu já deixei essa coroa adiantada, porque vai ser os mesmos passos que nós vamos fazer nessa outra coroa de cá. Aqui, o que eu fiz? Essa parte aqui de baixo, que é igual a essa, eu vou mostrar pra vocês. E nessa pedra aqui, né, nesse detalhe, eu também fiz o detalhe do metal, né, da prata. Aqui dentro, eu coloquei os tons de azul que nós já estamos usando, né, em todos os nossos coloridos, e nas pedrinhas também. E aí, eu fiz alguns brilhinhos com a caneta branca, né, pra deixar esses brilhinhos. E tá assim, tá super brilhoso. Aqui eu segui a mesma coisa dessa outra coroa, fazendo dentro azul e com a caneta prata e a caneta branca ao redor. E foi assim que ficou. Então, é muito simples, só pra não ficar um vídeo muito repetitivo, né, porque é a mesma coisa que eu vou fazer nessa daqui. Outra coisa também que eu já deixei adiantada foi o piercing dela aqui, que eu fiz também com a caneta prata, branca e a caneta azul para finalizar. Agora, então, nós vamos começar a fazer essa coroa aqui. Ela já tem uma camada de cinza escuro, que foi a camada inicial de todas as coroas, então ela já tem a camada de cinza escuro. E eu agora já vou começar a adicionar as sombras que eu quero para essa coroa. Eu vou iniciar usando aqui o lápis preto. E aí, aqui, eu saindo dessa coroa aqui, eu vou fazer uma sombra. Eu começo mais forte, deixando aqui bem pretinho e vou clareando. A mesma coisa eu faço aqui desse lado. Eu venho trazendo essa sombra. E aqui, bem no meio, eu faço só uma sombrinha pequena, deixando aí os brilhos aqui e aqui. Dessa forma. Aqui, eu vou fazer o contorno dessa linha, deixando aquela bordinha mais clara. E aqui nessa parte de baixo, nós vamos preencher toda. E aqui na parte de cima também. Agora, ainda com o lápis preto, aqui tem aquelas marcações que tinha na coroa e no colar, e eu vou fazer elas da mesma forma. Então, aonde tem a marcaçãozinha, eu vou passar o lápis preto. Essa só tem aqui essa marcação, então, nesse caso, eu faço uma aqui desse lado também. Agora, eu vou usar o meu lápis borracha, vocês podem usar uma borrachinha aí da preferência de vocês. E eu vou apagar essas áreas onde eu deixei mais clara, também seguindo a mesma forma do colar. Aqui, tomar cuidado só para não apagar a pele dela, que eu quase fiz isso. Mas se apagar, não tem problema, volta um pouquinho com as cores da pele, que também dá certo. E agora, eu vou trabalhar com o cinza claro, saindo, né, desse preto, para essas partes onde nós apagamos. E agora, o lápis branco. Aqui dentro, nessa parte, eu vou fazer o contorno com o preto, iniciar com o preto, para deixar mais escuro. Porque essas outras pedrinhas, né, elas vão ser azul.
Então, eu faço todos os contornos com o preto. E essa área maior, eu dou uma esfumada. Vai ficar dessa forma. Desse lado é bem pequenininho, então pode preencher. Agora, eu vou trabalhar com o cinza claro, saindo do preto e avançando aqui para essa área. Agora, aqui para essa parte das pedrinhas, eu vou usar o azul turquesa. E eu sempre vou tentando deixar um espacinho em branco. Aqui para essa estrela, eu também quero usar o azul turquesa nela. E aí, eu vou fazer todas as pontas dela, deixando o centro em branco. Agora, eu vou passar pro turquesa azulado, saindo do azul turquesa e avançando aqui pro meio dessa estrela, mas ainda deixando ali um espacinho em branco. E o mesmo eu faço aqui nessas pedrinhas. Agora, eu vou usar o lápis branco, saindo aqui desse ponto onde eu deixei mais claro e avançando aqui para essas outras partes. Agora, com o azul turquesa aqui, nessa parte de fora dessa pedra que tem da estrela, eu vou usar o azul turquesa em algumas partes da pedra, como nós estamos fazendo o metal. Olha só, então, eu coloquei um pouquinho dele aqui, um pouquinho dele aqui. Eu vou trabalhar com o azul escuro e vou fazer a mesma coisa. Saindo dessa parte onde eu fui clareando, eu avanço e também vou deixando ali um pouco mais claro. A mesma coisa aqui. E eu faço aqui pros dois lados. E agora, o turquesa azulado, que é o mais claro. E eu vou passar o lápis branco, também saindo, né, do mais claro. E eu vou passar o lápis branco em cima de toda a volta. Aqui dentro, onde fica a estrela, eu vou passar a caneta gel preta, para deixar com bastante glitter aqui essa parte. E, de novo, não se preocupem, porque não vai sumir essa estrela daí. Ainda não está finalizado. Agora, eu vou trabalhar com a caneta branca e fazer aqui todo o contorno da estrela. Vou fazer o contorno também aqui dessa pedra do lado de fora. E do lado de dentro também eu faço o contorno com a caneta branca. E aí, eu vou esperar secar um pouquinho, porque eu quero escurecer aqui essa área. Deixa eu ver se eu já consigo fazer. Escurecer um pouquinho. E agora, aqui, nós vamos trabalhar com a caneta azul, fazendo essas pedrinhas menores, porque essas aqui são muito miudinhas mesmo. Voltando aqui um pouquinho com a caneta preta, eu vou fazer aqui a volta desses que eu deixei em branco. E com a caneta prata, fazer aqui todas essas voltinhas. Agora, nós vamos trabalhar com a caneta branca, fazendo todo o contorno também dessa coroa. Então, vou começar aqui por cima. E agora, ainda com a caneta branca, nessas pedras aqui, nós vamos fazer uma cruzinha, um xizinho, né? Marcando aqueles brilhos que tem em pedras preciosas. Então,
faz o primeiro, o segundo, pode fazer maiores, menores. Olha só, então, como ficou aqui essa coroa, e aí foi da mesma forma que eu fiz essa daqui. Aqui nessa aqui, pra finalizar, só falta os brilhinhos, né, que eu vou fazer com a caneta branca também nas pedrinhas. Então, vou escolher algumas pedrinhas aqui que vai ficar bem visível essa minha caneta branca. Não precisa fazer em todas, faz nos cantinhos que vocês julgarem que vai ficar bem aparente, que vai mostrar, que aí fica bem legal. Bom, pessoal, mais uma vez eu não consegui fazer o fundo nesse desenho. Essa coroa tomou muito tempo do vídeo, mas foi um tempo que foi maravilhoso pra mim, foi muito gostoso. Ficou exatamente da forma que eu estava pensando, e é como eu falei já no vídeo, tenho vontade de pegar ela e colocar na minha cabeça, porque tá muito legal. Eu espero muito que vocês tenham gostado também. E é o que eu falei, fazer trabalhos como esse exige muita paciência, então coloca uma musiquinha, vai fazendo com calma, vai acompanhando o vídeo, não precisa fazer tudo no mesmo dia. A cada camada de caneta, espera um pouquinho, aí volta fazendo uma outra parte, que eu tenho certeza que o resultado de vocês vai ser lindíssimo também. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Todas as cores usadas aqui nesse vídeo vai estar na descrição, então vai estar tudo bonitinho lá para vocês. Curta muito esse vídeo, comentem aqui para mim o que vocês acharam. Fala pra mim se parece uma coroa de verdade. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.